Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, uma questão que muita gente já pediu, inclusive na redação do Esporte Interativo, um questionamento filosófico. Qual seria a maior decepção do século XXI, ou seja, da era moderna aqui do futebol brasileiro? Eu não vou lá atrás porque era um período com uma mídia diferente, era um outro contexto. Vamos agora em que, de fato, estourar, jogar bem, ser regular na Europa é quase uma exigência para a gente falar de sucesso e de satisfação na carreira. E aí, vamos logo para eliminar disse-me-disse, mimimi, gegegê, restringir nossa disputa aqui. Para a gente falar de decepção, a gente precisa falar de expectativa. Jogadores que geraram muita expectativa, que eram tidos e havidos como craques, que iam comandar gerações ou queriam destruir na Europa e fazer uma carreira longa, vitoriosa e de fato encantadora. Portanto, no nosso corte sobram Alexandre Pato, Robinho e Paulo Henrique Ganso, ok? Você pode até ter outro aí que você acha que decepcionou muito, você bota lá nos comentários, não tem problema nenhum, mas o Polêmicas Vazias, de uma maneira democrática, chegou a esses 3 nomes. E são nomes, sim, que tinham um potencial encantador, que tinham um potencial para de fato serem referências nos seus clubes, para de repente serem referências na seleção brasileira, porque tinham talento, porque tinham magia, porque tinham poder de improviso, porque tinham vários lampejos de craque. E por isso geraram expectativa enorme, não só nos torcedores de Santos e Internacional, como em todos os torcedores brasileiros que gostam de futebol e que acompanharam esses caras. E ainda acompanham, né? Porque eles continuam jogando. Mas aí vamos lá, o Robinho destrói em 2002, o Robinho é campeão de novo, além de 2002, em 2004 campeão brasileiro. O Robinho vai para um Real Madrid num momento tenso, né, ali dos galácticos e tal, então ele chega como um galatiquinho num time que já vivia de muitas cobranças. E o Robinho não foi péssimo no Real Madrid. O Robinho teve alguns momentos bem interessantes no Real. E lembremos aqui, jogou com a 10, tá? Do Real Madrid. Mas chegou a fazer, por exemplo, em 2 temporadas, em uma delas 12 gols, em outra 15 gols. Depois a coisa vai degringolando, o Robinho vai se desentendendo com o técnico, se desentendendo inclusive com companheiros de clube e acaba saindo para o Manchester City por muito dinheiro, por 40 milhões. Ou seja, foi uma negociação cara de um cara que não foi péssimo no Real, porém trouxe para ele uma responsabilidade muito grande quando disse o quê? Que iria para ser melhor do mundo, coisa que terminou não acontecendo. Então essa pressão foi para cima do Robinho. Mas o Robinho jogou demais no Santos, ainda garoto. O Robinho foi bem 2 temporadas, ou 1,5 no Real Madrid. E ele também não foi péssimo no Manchester City. Foi o que se esperava? Não, mas o City naquela época também não era o que é hoje. E lembremos, depois do City, ele vai para o Milan. E as 2 primeiras temporadas são bem boas. Isso sem contar que antes da Copa de 2006, naquele ciclo, o Robinho, em vários momentos, foi protagonista de momentos mágicos na seleção. Inclusive fazendo parte do quadrado mágico. Um quadrado que em vários jogos das eliminatórias, em amistosos, não tinha ou o Ronaldo ou o Adriano. Quando o quadrado proporcionou atuações emblemáticas, o Robinho normalmente estava no meio. Então o Robinho, para muitos, deveria inclusive ter jogado mais na Copa do Mundo. Ele chegou com um status ali de pelo menos um 12º jogador. Então o Robinho ali em 2006, ele não era uma carta fora do baralho, esse cara não funcionou porque não jogou bem no Real Madrid. Não é verdade. Ele na seleção, ele era convocado constantemente e funcionava, ou quando tinha oportunidade de ser titular, ou quando entrava no segundo tempo, coisa que aconteceu na Copa. E isso sem falar que no ciclo 2006-2010 ele foi referência na seleção, convocado constantemente, ficou o tempo inteiro no ciclo, chegando inclusive a ser capitão numa seleção que pode não ter encantado, mas tinha resultado com o Dunga, um percentual de aproveitamento excelente. E o Robinho acaba, por exemplo, fazendo o gol do 1-0 contra a Holanda, depois, é verdade, o Brasil acaba tomando a virada, mas talvez se o Brasil avança mais um pouco, a percepção que a gente tivesse ali do Robinho era outra completamente diferente. Aí é verdade, no ciclo 2010-2014, o Robinho começa já a degringolar
um pouco, né? Acaba inclusive nem sendo convocado para a Copa de 2014, mas foi chamado algumas vezes para a seleção. E por falar em seleção, o Robinho não é um qualquer em seleção não, são 102 jogos e 30 gols. Tem uma história aí do Robinho na seleção. Então o Robinho não dá para falar que foi um fracasso. Ele pode não ter sido o melhor do mundo, como ele acabou se pressionando, mas o Robinho aconteceu. E quando voltou para o Brasil, em vários desses períodos, por exemplo, ele jogou demais no Santos, sendo campeão da Copa do Brasil, ajudando ali Ganso e Neymar a serem os protagonistas, e mais recentemente no Atlético Mineiro, teve 2 temporadas em números muito boas. E o outro jogador que se criou muita expectativa e muita gente fala, esse aí fracassou, esse aí era para ter destruído. Não, esse era potencial de craque e não foi. Só que ele foi. Ele pode ter deixado de querer ser, mas ele aconteceu. E eu tô falando do Alexandre Pato. O Pato, quando explode lá atrás de 2006 no Internacional, ele joga e joga muito bem, ainda garoto. E ainda garoto ele vai pro Milan, pouco tempo depois. Mas mesmo assim, o pouco tempo que ficou no Internacional, ele gerou impacto, e um ótimo impacto. E aí chega no Milan, que diferentemente do que é hoje, ainda estava com toda a pompa. E neste Milan, o Pato já chega fazendo gol, o Pato chega se tornando titular, conquistando essa titularidade, e no Milan joga num nível muito, muito bom por pelo menos 3 temporadas. Porque nesse período em que ele esteve no Milan, em vários momentos, em temporadas boas que teve, sendo titular, o Pato despertou interesse de Barcelona, de Chelsea, de Arsenal e já na reta final despertando o interesse do PSG, que ele, Pato, negou, declarando inclusive amor lá ao Milan, queria ficar. A história era muito boa entre Pato e Milan. Só que o Pato sofreu demais com lesão na carreira. Só de lesão muscular, o Pato acabou ficando fora de ação por quase 400 dias, só por lesão muscular, fora outras. No Milan ele sofreu demais com lesões sérias no músculo da coxa, de uma perna ou de outra, e o Milan sem conseguir descobrir, isso foi desgastando um pouco o Pato, e o Pato na reta final foi perdendo confiança e perdendo espaço, mas foram muitas lesões do Pato no Milan, porque enquanto esteve fisicamente apto, o Pato aconteceu, só que aí ele acaba contratado pelo Corinthians. E o Corinthians resolve os problemas físicos do Pato, como resolveu também na mesma época do Renato Augusto, que era outro cara com muita lesão na Alemanha. O Corinthians resolveu, detectou os problemas que tinham Pato e Renato Augusto, e o Pato estava bem fisicamente. Só que não funcionou, era um Corinthians pós-título brasileiro, um Corinthians que naturalmente teria pressão, um Corinthians com obrigações em Libertadores, então assim, natural que tivesse ali uma pressão grande para cima do Pato. E aí, por uma questão de postura, de resposta, daquilo que o Corinthians imaginava que fosse o jogador com o perfil de Corinthians, o torcedor acabou não vendo isso no Pato. E muito mais por atitude, não por rendimento, um pouco dos dois é verdade, o Pato acabou um pouco queimado, tanto na primeira passagem, mas principalmente na volta dele, porque no meio tempo ele é negociado com o São Paulo, ele é emprestado para o São Paulo e joga bem no São Paulo, muito bem, diga-se de passagem. O Pato, na primeira temporada dele lá em 2015, ele mete 26 gols no ano, é o artilheiro de São Paulo no ano. E no final das contas, joga 101 vezes pelo São Paulo e faz 38 gols. Passou longe de ser uma passagem ruim. Então não dá pra falar que foi uma decepção no São Paulo. Então o Pato, ele foi bem no Inter, ele acontece no Milan, ele volta a jogar muito bem no São Paulo. Só que a imagem que fica no Corinthians foi uma imagem, às vezes, de desleixo, de desconexão com o que estava acontecendo, fora as declarações, né? O Pato falando que o sonho da vida dele era pisar no tapete do Oscar, enquanto as pessoas esperassem que ele falasse que era ganhar uma Libertadores, que era ganhar uma Copa do Mundo, enfim. Na seleção ele foi convocado várias vezes e fazendo gol em estreia, inclusive, então ele também tem um período ali de seleção brasileira, mas aí depois o Pato faz algumas escolhas na carreira que acabaram o tirando do holofote. Mas o Pato teve momentos ali bem interessantes. E eu não sei se, comparado com o Robinho, por exemplo, a expectativa que se tinha em cima do Pato era tão grande assim, porque o Pato era um jogador diferente, mas não estava numa linhagem ali muito acima da média para a gente falar, esse aqui é o ícone de uma geração. Acho que essa expectativa não se criou em relação ao Pato, mas se criou em relação ao Ganso. E aí vem a maior decepção recente da história do futebol brasileiro, ou pelo menos do século XXI. Porque quando o Ganso apareceu, ele apareceu como uma coisa completamente diferente do que estava sendo produzido ali. Quando se falava da extinção de 10, de jogadores clássicos, já que a gente não contava mais, por exemplo, com um Alex no auge ou com outros nomes que controlavam o meio-campo, eis que surge um jogador espetacular, elegante, magistral, regente, com um espetacular senso de posicionamento e de posicionamento dos seus companheiros,
porque os passes do Ganso sempre abrindo o campo, um cara que era genial em achar os seus companheiros e em vários momentos em finalizar, né? Os gols que o Ganso tem não são muitos na carreira, dificilmente são feios, porque é um cara com um trato muito refinado. E aí você olhava para ele e falava, esse cara, ele é absolutamente diferente de tudo que está sendo produzido no futebol brasileiro. E aí não demoraram a fazer comparações dele com o Neymar. O Neymar naquela linhagem mais característica do driblador, do cara ousado que vai para dentro. E o Ganso não. O Ganso um pensador. Um cara que enquanto todo mundo estava correndo desenfreadamente, ele estava ali no ritmo dele, ditando e regendo a equipe. E em 2009 e 2010, ele foi excepcional no time do Santos, tanto que em gols são as melhores temporadas do Ganso até hoje na carreira inteira. Em 2009 ele mete 10 gols e no ano seguinte, 2010, ele faz 13 gols. O Ganso nunca foi um grande goleador, né? Tanto que o Muricy reclamava no São Paulo que ele tinha que pisar mais na área, tinha que gostar mais do gol. E no São Paulo, inclusive, ele volta a jogar muito bem. Mas é fato que as pessoas esperavam do Ganso um grande criador de situações, né? Um cara que ia comandar tanto o meio-campo do Santos, coisa que ele fez, como principalmente o meio-campo da seleção brasileira. O Ganso era, de 2010 para cá, na cabeça de todo mundo, ser o grande pensador da seleção e herdar ali aquela camisa 10, para fazer o jogo girar em torno dele. E aí a coisa não aconteceu, né? Não aconteceu nem na seleção e nem nos outros clubes por onde ele passou e tem passado. Aí você pode falar, poxa, mas o Ganso teve uma lesão séria de ligamento, nunca mais foi o mesmo. Olha, mais ou menos, o Ganso de fato tem uma lesão em 2010, importante, e inclusive enquanto ele esteve fora, ele se valorizou, né? As pessoas ficavam ali pós Copa de 2010, naquela expectativa, não, porque agora quando o Ganso voltar nós teremos enfim o camisa 10, o Ganso era para ter ido para a Copa do Mundo, quando o Ganso voltar as coisas vão ser diferentes. E isso acabou não acontecendo, né? Ele volta, de fato, num primeiro momento, volta num nível abaixo, só que quando ele vai para o São Paulo, ele recupera parte do bom futebol, tanto que se a gente for pegar gols e assistências, a temporada dele em 2015 é uma temporada excelente e ele bate seu recorde de passes para gol numa temporada só. Em 2015 ele faz 9 gols e dá 14 assistências e parece voltar ali a ser o Ganso que as pessoas achavam, não, agora vai. Só que a intensidade nunca mais a gente viu a de 2010, por exemplo, que tinha um time, é verdade, muito dinâmico ao seu redor, um dos melhores times que eu vi jogar no século XXI, talvez aquele Santos e o Cruzeiro de 2003 sejam os maiores encantamentos que eu particularmente vi neste século. E aquele Ganso não voltou mais a acontecer. E aí, para mim, nunca foi por uma questão física, mas por uma questão de percepção e concepção de jogo. Basta ver, por exemplo, as análises que o Seedorf e outros jogadores já fizeram sobre o Ganso. Ele, para mim, anda um pouco devagar dentro do campo. E com esse ritmo não vai dar na Europa. Que é uma questão do momento sem bola, é uma questão do dar o passe e se reapresentar, ou seja, o momento em que o Ganso está com a bola no pé é um absurdo. O problema é dinâmica, é intensidade e é fazer isso repetidamente, repetidas vezes, em repetidos jogos, e isso não aconteceu. E aí não aconteceu no Sevilha, não tem acontecido no Amiens, ou seja, não tem acontecido no altíssimo nível do futebol europeu, onde se exige que você dê o passe, se reapresente, se mostre e busque espaço dentro do campo, e isso não tem acontecido. A impressão que dá muitas vezes é que o jogo está girando e que o Ganso acha que não precisa fazer mais do que 2, 3 passes geniais por jogo. E aí você pensa, ele foi um grande armador e um grande criador? Foi, mas se a gente olhar, por exemplo, esse período aí de 2015, onde ele deu 14 assistências, naquele brasileiro, por exemplo, de 2015, só o Jadson deu 12 passes para gol. Só no Campeonato Brasileiro, o Ganso deu 14 no ano todo. No ano em que o Fluminense foi campeão brasileiro, por exemplo, com o Conca destruindo e jogando os 38 jogos, o Conca deu 18 passes para gol. Foi o melhor meio daquele campeonato, só no brasileiro. E o que eu quero dizer com isso? Que mesmo o grande pensador que a gente imagina que pudesse virar o Ganso, não tem números melhores do que outros jogadores como o Jadson e o Conca, por exemplo, que nunca atingiram esse grau de expectativa. Porque as pessoas olharam para o Ganso e falaram, não, esse aí é craque ao ponto de vai ser melhor que o Neymar, vai destruir na Europa, esse vai comandar e vai ser 10 do Barcelona, do Real Madrid, de onde quer que seja. Isso não aconteceu. E se a gente for ver aí, a média do Ganso na carreira não chega a 9 passes para gol por ano. Isso é muito para um cara que a gente fala que é o grande pensador que surgiu no século XXI. Não é. É um número discretíssimo. Em um ano inteiro, o cara dá 9 passes para gol, é muito pouco. Agora, são passes de fato. Quando eles entram, geniais, elegantes, muito bonitos. Então, proporcionalmente
aquilo que ele tem de ferramentas, aquilo que a gente criou em cima e aquilo que foi apresentado, o Ganso de 2001 para cá, para mim, é a grande decepção, ou talvez nem seja decepção, a grande frustração do futebol brasileiro. Porque era aquele que poderia ter sido o diferente. E acho que o Ganso foi o grande elo entre o futebol atual, moderno, e o futebol antigo. Era como se ele pudesse dar aquela resposta que todo mundo sempre quis, para mostrar que o talento basta. Mas não bastou. O talento, se vier sem intensidade, se vier sem participação, se vier sem competitividade o tempo inteiro, ele não vai se sustentar. Portanto, aquilo que a gente achava, o Ganso muitas vezes parecia o cara dos anos 70 e 80 nos anos 2010. E se mostrou que isso era em vários momentos incompatível. Ou você está apto a jogar sem bola, ou você está apto a fazer o que o futebol hoje exige que você faça, ou esses 3, 4, 5, 9 passes para gol por ano não vão fazer você subir de patamar, ou pelo menos chegar no patamar que a gente projetava que ele fosse chegar. E por falar em patamar, o Santos atingiu um patamar absurdo em 2011 ganhando a Libertadores. Desde a era Pelé isso não acontecia. Isso gerou um excelente documentário produzido pela Globo chamado Meninos da América, que conta a saga daquele título e é fácil de você achar, né? A época foi lançado em DVD, foi vendido em bancas, enfim, mas tem completo no YouTube, tá? Vou denunciando aqui logo. E uma boa hora para opiniões, já que a gente falou do Ganso sem bola e tal. Muita gente fala, ah não, o craque não tem que marcar, o Ganso não tem que marcar. Inclusive tem uma frase célebre do Jonatas, ex-Flamengo, que é pica não marca. E aí, adaptando para o Ganso, o Ganso não tem que marcar. Tem. Se não marcar, ou se não jogar sem bola, se não tirar os espaços, se não pressionar o adversário lá na frente, ou se não atrasar a transição ofensiva do seu adversário, ou seja, se você não for útil sem a bola, não vai rolar. Seja você o jogador que for. Todos têm obrigação com e sem bola, isso é um jogo coletivo. É óbvio que alguns jogadores são poupados nesse momento sem bola. E aí você tem uma função um pouco menos desgastante para quando esse cara tiver a bola, ele de fato tem a explosão e físico para só criar. Só que o Ganso não tem feito isso. O Ganso não tem conseguido dar essa resposta no Sevilha e ele passou por mais de um treinador e não tem conseguido dar essa resposta na França. Ele teve alguns lampejos no Sevilha e teve alguns momentos também no futebol francês. É muito pouco, repito, para o talento que a gente projetava aqui. E ao contrário, por exemplo, de Pato e Robinho, o Ganso não tem conseguido fazer isso no altíssimo patamar do futebol europeu. O Pato fez por algumas temporadas, o Robinho a mesma coisa. E no Brasil, o Robinho jogou muito bem, tanto quanto e mais até do que o Ganso. O Pato não, porque ficou muito pouco tempo. Mas lá no São Paulo deu respostas e fez gols que era o que ele era pago para fazer. Então, o Ganso, será que se voltasse hoje para o futebol brasileiro, e há muitos clubes interessados, ele ia entregar quantos passes para gol por temporada? Quantos gols? Quantos jogos ele ia decidir? É essa a questão. O Pato no São Paulo decidiu vários jogos. O Pato no Inter, no pouco tempo, decidiu alguns jogos. O Robinho decidiu vários aqui, tanto em Atlético quanto no Santos. Portanto, se a gente for comparar o Ganso, a Pato e a Robinho, acho que a frustração é bem maior com o Ganso. E eu acabei não chamando lá no início, mas acaba ficando uma surpresa, a gente mata de uma vez só a polêmica aleatória aqui, sinuca ou totó, o que é melhor pra gente se divertir? Eu acho fácil, hein? Eu cresci numa casa que tinha uma sinuca, que terminou a sua vida útil sendo mesa de botão, mas durante muito tempo me divertiu demais. E o meu irmão também joga muito bem sinuca, meu pai também joga muito bem sinuca. E acho um jogo muito mais complexo, com muito mais poder de concentração e de habilidade, com muito mais variações. Para mim é incomparável com o totó, em que eu nem sei jogar tanto assim, mas é um jogo com várias limitações. É legal, beleza, é divertido, você tem uma resenha danada ali, mas faz um barulho enorme, eu acho chatíssimo o barulho do totó. E a sinuca não, a sinuca tem várias regras diferentes, você pode jogar na regra brasileira, na regra inglesa, enfim. Quer jogar com a regra de bar, que é só aquelas 4 bolinhas ali, você vai nas bolinhas coloridas, você bota as vermelhas e eu boto as azuis, enfim. Esse é a sinuca de bar, né? Mas tem o bilhar, que é a sinuca que a gente conhece aí, com as caçapas, a regra com as bolas de 1 a 7, ou com a regra inglesa, que é diferente. Então é bem mais complexo, exige muito mais concentração, muito mais habilidade, então desculpa a turma do totó. Não dá pra comparar. E chegando ao fim, mais um Polêmicas Vazias. Eu não sei que hora você tá vendo isso, mas eu provavelmente neste momento estou em alguma praia de Fortaleza curtindo férias. Portanto,
Um grande abraço para você que está aí trabalhando enquanto eu curto. Não, brincadeira.